Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 13 de julho de 2022, quarta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar e para fortalecer a nossa fé. Quero agradecer a você que já está inscrito. Se não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. Também quero pedir que você, ao final, dê o seu like. Pode dar até agora, se você quiser. Faça o seu comentário e compartilhe com seus queridos, ajude o nosso canal a crescer. Outra coisa, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição, os dados da conta e a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Quero esclarecer a você que estamos numa série, a série O Homem, a trajetória do Éden ao Paraíso. Já tivemos aí para trás 7 vídeos numa sequência, né, de estudo desse assunto. Hoje estamos no vídeo 8 e provavelmente na sexta-feira publicaremos o vídeo 9 e encerramos a série. Então, para que eu não tenha perder muito tempo aqui falando tudo que já foi dito lá atrás, você deve começar desde o vídeo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 para você entender, né, o encaminhamento do assunto. E hoje nós vamos falar sobre o pecado e a justiça de Deus. Já entendemos que como Deus criou o homem, a queda do homem, o plano de redenção de Deus, depois foi executado esse plano em Jesus Cristo, quando ele foi para a cruz do Calvário, a redenção foi consumada. Isso tudo eu já falei, você vê nos capítulos anteriores. Hoje eu vou falar sobre o homem já depois de nascido de novo, né? E o pecado e a justiça de Deus. Vamos entender isso. O pecado, querido, que condena para o inferno é não crer no Filho de Deus. Tá? Isso precisa ficar bem claro. Lá em João 3, do versículo 16 ao 18, Jesus diz assim: porque Deus, Jesus falando, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o pecado que condena é não crer. Tá? Lá em Marcos também, Marcos 16, Jesus também falando, Marcos 16, quando ele dá a ordem para os seus discípulos de irem pregar o evangelho a toda criatura, no versículo 16 ele diz assim, vou ler do 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Ele não fala quem não crê e não for batizado, não. Quem não crê, pronto. Quem não crê, será condenado. Então, o pecado que condena para o inferno é a incredulidade, não crer em Jesus Cristo, não crer no sacrifício vicário de Jesus, não crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio a essa terra para nos resgatar, pagou o preço dos nossos pecados. É simplesmente não crer na obra redentora de Cristo. Tá? Então, a justiça de Deus é baseada na obra redentora de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus não fez nada ilegal, querido. A justiça de Deus ela foi estabelecida desde a criação. E lá tem um princípio, né? Todo aquele que pecar será morto. Então, o salário do pecado é a morte, é o que diz Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a justiça de Deus, que não podia simplesmente Deus perdoar sem um pagamento da pena pelo pecado. Mas quem veio pagar essa pena? O próprio Deus, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, que é Deus, veio a essa terra como homem, viveu aqui como homem, né? Assumiu a posição de homem e aí entregou a sua vida naquela cruz, derramou o seu sangue. Esse sangue foi apresentado diante de Deus. Eu vou mostrar isso para vocês depois no texto de Hebreus. Foi apresentado de Deus e o homem foi declarado justo. Deus nos justificou por intermédio do sacrifício de Jesus. O preço foi pago. Não foi uma justiça engembrada, não. Foi legal. O preço foi pago. Tá? Lá em 2 Coríntios 5, no versículo 21, Paulo diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos a justiça de Deus. Tá bem, querido? Então, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos a justiça de Deus. Em Cristo nós somos justos. Todo aquele que crê em Jesus Cristo
e o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, é justificado e se torna justo. Seus pecados são perdoados e a situação está resolvida diante de Deus. Por quê? É por causa do meu mérito? É porque eu sou bom? Não, porque Jesus já pagou. E quando eu creio em Jesus Cristo, Ele me substituiu. Eu creio que Ele me substituiu naquela cruz. Amém? Lá em Efésios capítulo 2, Paulo fala sobre isso. Ele fala assim, ele está tratando aqui uma trajetória do pecado para a salvação pela graça. Ele diz assim, a partir do versículo 1 de Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós estávamos, querido, perdidos, mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas Deus, por causa do seu grande amor para conosco, né, e sendo Ele rico em misericórdia, e nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Cristo foi justificado, ali quando Ele entregou a sua vida na cruz, desceu ao inferno, seu sangue foi apresentado no céu, Deus aceitou o seu sangue como sacrifício perfeito, e aí declarou a humanidade justa. Aquele homem que estava ali no inferno, Jesus Cristo, o Espírito Santo, como ele foi declarado justo no céu, o Espírito Santo o ressuscitou dos mortos. E ele ressuscitou já com as chaves da morte do inferno, ou seja, com o inimigo completamente derrotado. Satanás não tem poder mais nem sobre a morte, nem no inferno ele tem poder. Amém, queridos? E aí, aqui diz que nós fomos ressuscitados juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo isso é uma posição espiritual que nos foi dada, depois eu vou tratar desse assunto, tá bom? Lá em Hebreus capítulo 9, dos versículos 11 e 12, diz assim: quando, porém, veio Cristo, nesse capítulo 9, ele fala sobre os sacrifícios lá na antiga aliança, que os sacerdotes de Israel faziam, né? O tabernáculo é dividido, e o templo é dividido em 3 espaços: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O átrio era o lugar onde eram feitos, as pessoas chegavam, depois eram feitos o sacrifício dos animais, e só o sumo sacerdote que entrava no santo dos santos. Primeiro, ele oferecia o sangue como sacrifício pelos seus pecados, se purificava para poder entrar no santo dos santos. E no santo dos santos, ninguém entrava a não ser o sumo sacerdote. E ali naquele compartimento do santo dos santos estava a arca da aliança, a vara de Arão, que simbolizava os pães da propiciação, que simbolizavam o lugar onde Deus habitava. E ali só o sumo sacerdote que podia entrar. Mas antes ele fazia o sacrifício, a purificação por intermédio da apresentação do sangue dos animais. E o sumo sacerdote ele entrava com um sininho no pé, porque caso ele fosse achado em pecado, ele era fulminado. E aí, como ele não fazia barulho, aí as pessoas já percebiam que ele tinha sido fulminado, puxavam e levavam embora. Mas o sino no pé, para cada movimento dele, ia tocando o sino, as pessoas falam: olha, o nosso sacrifício está sendo aceito, o sumo sacerdote está vivo. Então, Hebreus 9 faz esse contraste entre o sacrifício da antiga aliança e o sacrifício perfeito de Jesus. Ele fala assim, versículo 11: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção.
Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus mesmo, ao Deus vivo. Por isso mesmo, Jesus, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então, a gente vê aqui que Jesus fez então o sacrifício perfeito e obteve para nós uma eterna aliança. Jesus não precisa ficar fazendo novos sacrifícios, não, já foi resolvido o problema. Amém? Lá em Hebreus também, capítulo 10, do versículo 12 ao 18... Aliás, eu vou ler Hebreus 9, do 22 ao 28, diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como acontecia na antiga aliança, mas como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, preste atenção, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O pecado foi destruído ali na cruz. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para salvação. Amém? E também Hebreus 10, do versículo 12 ao 18, diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Está falando aqui da antiga aliança. Jesus, porém, versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. O pecado já foi resolvido, não precisa mais de sacrifício de oferta pelo pecado. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, queridos? Vou parar por aqui, porque já está ficando extenso o vídeo. E amanhã eu vou tratar essa questão do pecado, né?
Nós já vimos aqui que o pecado já foi destruído ali pelo sacrifício de Jesus. Mas o pecado pode acontecer na vida de um nascido de novo, na vida de um crente? Eu vou responder isso amanhã e vou tratar desse assunto, se pode acontecer e se acontece, como pode ser resolvido. Amém? Vamos orar e encerrar o vídeo aqui. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este tempo que estivemos aqui, exposto à tua palavra, exposto ao teu espírito. Te agradecemos, Pai, por essa palavra sendo esclarecedora para cada um dos meus irmãos que estão assistindo. Pai, eu oro em favor também de cada um desses alvos que nós temos aqui no nosso caderno de oração. Pai, já foram mencionados essas pessoas e nós agradecemos pelo teu favor e a tua graça, alcançando cada um deles nas suas necessidades. Pai, te agradeço por este tempo, em nome de Jesus Cristo, e abençoo meus irmãos, declaro sobre eles paz, saúde, alegria, prosperidade do céu, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz e até a próxima.